apresentar a Deus as nossas vidas, nossa família, os nossos irmãos, apresentar a Deus a nós mesmos, né? Nos apresentarmos a Deus nesta manhã e suplicar aos pés do Senhor que a vontade dele seja feita nas nossas vidas e que a gente use este dia para viver nas nossas vidas a vontade do Senhor. E que ele, por compaixão, por misericórdia, por graça, fale conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eterno, santo e maravilhoso Senhor da glória, Deus bendito e todo-poderoso, nós te agradecemos e te engrandecemos e nos encontramos aqui, Senhor, para prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, nosso culto, um culto simples, mas verdadeiro, de coração, que engrandece e glorifica única e exclusivamente o Senhor. Nós queremos, Senhor, no final deste culto, ter crescido um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai querido, por isso nós suplicamos aos teus pés que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, nos oriente, nos corrija, e que o Senhor nos mostre a tua vontade, porque nós queremos segui-la. Queremos, Senhor, abrir mão, se necessário for, da nossa vontade para fazer a sua. Esta é a nossa oração. Com louvor, com honra, com glórias ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, você pode, se você quiser, nos acompanhar pelo Facebook, nós estamos ao vivo, viu? Se quiser. É facebook.com/Pastor Mário Filho. Depois nós, isso que estamos transmitindo aqui pelo rádio e pelo Facebook, nós estamos gravando e depois vai para o nosso canal do YouTube. Nosso canal lá é Mário Filho, PR. Tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto. Olha, o que já me perguntaram sobre isso, né? Eu, sempre que me perguntam, eu respondo. Mas hoje eu vou trazer uma explicação mais, não vou dizer profunda, mas mais elaborada sobre este assunto. E eu creio que quem ouvir, quem depois ver o vídeo, vai ficar devidamente esclarecido sobre este assunto. Não vai mais ter dúvida, pelo menos, sobre este assunto. E para tanto eu convido você para você abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler aqui o versículo de número 2. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, ler comigo, acompanhar, né? Eu não vou ler todas as passagens
até porque o nosso tempo aqui no rádio não permite, mas eu vou indicar a passagem e depois você lê, né? Você vai poder depois ver o vídeo lendo as passagens. Pode parar, né? E pode ler, confrontar aquilo que eu estou falando com a Bíblia Sagrada. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: é necessário, portanto, aqui está escrito que o bispo, né? É que bispo tem uma conotação assim, meio religiosa, né? Na verdade, na tradução, usaram a palavra bispo para se referir a um homem que tem a liderança numa igreja, né? A um pastor, enfim. Então, eu vou trocar esta palavra bispo por um homem, por um crente, né? Então, portanto, que o cristão seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. De uma só mulher. Aí traz as outras qualidades que este líder precisa ter: temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar, não pode ser dado ao vinho, não pode ser um sujeito violento, e aí vai trazendo as qualidades que este homem precisa ter. Mas nós vamos nos ater a esta primeira responsabilidade de um cristão, que é esposo de uma só mulher. Então, algumas pessoas me perguntam, aqui também em Tito, na carta a Tito, capítulo 1, versículo 6, você também vai encontrar aí, o sujeito deve ser esposo de uma só mulher, ter uma só mulher. Aqui não está dizendo que o sujeito que perdeu a mulher, que a mulher morreu, ele não possa se casar de novo. Não, não é isso que está dizendo aqui. Nem está dizendo do caso de que a mulher traiu o marido falou, vai cuidar da sua vida então. Porque é o único caso bíblico, com exceção da morte, que a pessoa pode se casar de novo, é no caso de uma traição. Então não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que o sujeito não pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30 mulheres, né? Mas então, as pessoas lendo isso, falam, mas por que Deus permitiu a bigamia e a poligamia? A bigamia é 2 mulheres. A poligamia são muitas mulheres. E é interessante quando a gente começa a ler a Bíblia, porque a sociedade de hoje vê, né, a partir de Cristo, a poligamia como alguma coisa imoral. Mas o curioso é que a gente não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem que condene a bigamia ou a poligamia. E vamos encontrar na Bíblia exemplos de homens citados, obviamente, na Bíblia,
polígamos ou bígamos. O caso de Lameque, por exemplo, lá no Velho Testamento, capítulo 4 de Gênesis, versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Então você vai ver na Bíblia que vários homens importantes da história eram polígamos. Abraão, Jacó, Davi, Salomão, homens que tinham várias mulheres. Várias. Se você abrir sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8, você vai ver que Deus, falando através do profeta Natã, disse que se as esposas e concubinas de Davi não fossem suficientes, ele, próprio Deus, providenciaria para Davi mais esposas e concubinas. Está escrito na Bíblia. Salomão, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. O que eram as concubinas? Eram mulheres que não eram casadas oficialmente com Salomão. Então, na verdade, Salomão tinha 900 mulheres. Você vai ler sobre isso na Bíblia, 1 dos Reis, capítulo 11, versículo 3. Então, como é que a gente precisa lidar com isso nos dias de hoje? Com esse caso da poligamia no Velho Testamento. Então, há 3 perguntas que surgem que a gente precisa responder isso. Primeiro, por que Deus permitiu a poligamia no Velho Testamento? É uma primeira pergunta. Segunda, como Deus enxerga hoje a poligamia? E a terceira pergunta, por que houve esta mudança? Né? Primeira, por que Deus permitiu um homem com muitas mulheres no passado? Como é que Deus vê hoje uma pessoa que tem mais de uma mulher? E por que Deus mudou? Foi Deus que mudou? Deus mudou, então. Então nós vamos começar a responder estas 3 perguntas para você entender um pouco mais. Por que Deus, a primeira pergunta é, por que Deus permitiu um homem com muitas mulheres no Velho Testamento? Bom, primeiro, que a Bíblia não diz que Deus permitiu. A Bíblia não diz isso. Tem certas coisas que a Bíblia não fala. Os homens concluem. O que a gente pode fazer é especular. E a gente precisa, para especular, a gente precisa pensar, né? Sempre no mundo existiram mais mulheres do que homens. Sempre, desde o passado. Até os dias de hoje, existem mais mulheres do que homens. Isso as estatísticas mostram. Normalmente, isso não é regra, mas normalmente é 50,5%, 51% da população mundial de mulheres. E 49,5% a 40% a 50% de homens. Isso depois que as estatísticas passaram a existir.
Então supõe-se que isso sempre foi assim. Mais mulheres do que homens. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê que são milhares, dezenas de milhares de mulheres a mais do que os homens. Segundo fator importante que a gente precisa pôr em pauta para falar deste assunto. As guerras do passado, as guerras do Velho Testamento, por exemplo, e parte do Novo também, né? Eram guerras brutais, eram guerras onde não tinha ferido, não, era só morto mesmo. A pessoa se feria e depois morria. Então a taxa de mortalidade era muito alta, o que elevava a porcentagem ainda maior de mulheres, porque os homens morriam nas guerras. E um outro agravante era que na sociedade patriarcal era impossível que uma mulher solteira providenciasse para si mesma. As mulheres não tinham praticamente nenhuma educação nesta sociedade, onde os homens eram superiores. Então as mulheres dependiam dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus maridos para a sua provisão e proteção. E a mulher que não se casava, ou ela ia ser escrava, ou ela ia ser prostituta. E esta quantidade superior de mulheres deixava as mulheres numa condição extremamente indesejável. Então, aparentemente, ninguém está cravando aqui, pode ter sido isto que levou Deus a permitir a bigamia e a poligamia, para proteger as mulheres, para que as mulheres pudessem comer e ter proteção, para que elas achassem um marido, mesmo que esse marido já tivesse uma outra mulher. Porque um homem que tinha várias mulheres providenciava e protegia para todas elas. Viver num lar polígamo era melhor do que outras alternativas, como ser prostituta, ser escrava, passar fome. Além disso, a poligamia fez também com que a humanidade crescesse mais rápido, realizando aquele comando de Deus, de Gênesis capítulo 9, versículo 7. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Pensa só, minha irmã, meu irmão, você que está me acompanhando aí, homens são capazes de engravidar várias mulheres no mesmo período de tempo, causando então um crescimento muito mais rápido na humanidade. Enquanto que uma mulher só pode ter um filho por ano, mas o homem pode engravidar várias mulheres num ano. Olha que coisa interessante, né? Então, este pode ter sido um dos motivos que levou Deus a permitir a poligamia ou a bigamia no passado. Segunda pergunta, como é que Deus enxerga a
poligamia ou a bigamia nos dias de hoje? Eu creio que mesmo quando Deus permitiu um homem com mais de uma mulher, a monogamia, um homem e uma mulher, sempre foi o plano de Deus ideal para o casamento. A Bíblia, em lugar nenhum, diz que a intenção de Deus original era que um homem fosse casado com muitas mulheres. Não, diz que um homem fosse casado com uma mulher. E a gente já lê isso no Velho Testamento, Gênesis capítulo 2, versículo 24, a gente vai ler o quê? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Não se une a mulheres, tornando-se os dois uma só carne, não várias carnes. Esse é o plano original de Deus. Pode ver que está tudo no singular aí. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículos do 14 ao 20, Deus disse que os reis não deviam multiplicar esposas, ou cavalos, ou ouro. Já era a ideia de Deus, que cada homem tivesse a sua mulher. Mesmo os reis deveriam ter uma mulher só. E a gente, lendo a Bíblia, a gente observa como os homens com muitas mulheres tiveram seríssimos problemas. É óbvio. É só você ler 1 dos Reis, capítulo 11, versículos 13 e 4, você vai ver a vida de Salomão, que tinha uma porção de mulheres, né? Um monte de problemas que ele tinha. Tratar de uma mulher já não é fácil. Imagina 3, 4, 5, 6, 900. Né? Então a ideia de Deus sempre foi um homem e uma mulher. No Novo Testamento, foi isso que nós lemos aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 2 até o 12, e Tito, capítulo 1, versículo 6, está escrito, marido de uma só esposa. E aí vem as qualificações da liderança espiritual. Esta frase a gente pode entender, homem de uma só mulher, marido de uma só esposa, né? E mesmo que você queira pegar isso e levar, não, mas isso é para o líder, né? Todos os cristãos devem ser irrepreensíveis, ter um temperamento sóbrio, modesto, hospitaleiro, não é só o líder. Todos nós devemos ser assim, né? Então este padrão que é colocado para o líder é colocado para a igreja também, porque é o padrão de santidade que todos os cristãos devem aderir. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, há uma passagem que fala do relacionamento entre maridos e esposas. E quando se refere, é isso que é estudar a Bíblia e ler a Bíblia com atenção. Quando se refere ao marido, a um marido, está no singular, a um marido. E quando se refere a uma esposa, também está no singular, uma esposa. Porque o marido é o cabeça da mulher, singular. Quem ama a esposa, singular. A si mesmo se ama. Porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Cada um por si, ou per si, ame a sua esposa, singular,
como a si mesmo, e a esposa respeite o marido, singular. Você está vendo que não há plural aqui, não há uma chance da gente querer empurrar esse negócio de, não, então pode ter 2, 3 mulheres. Né? E até para evitar a pergunta, eu já vou esclarecer antecipadamente, né? Colossenses capítulo 3, versículos do 18 ao 19, refere-se a maridos e esposas no plural. Mas é claro que o Paulo está se referindo aos crentes de Colossos. Então ele está falando maridos e esposas, está se referindo à comunidade crente, né? Só para evitar a pergunta. De forma alguma ele está afirmando que um marido pode ter várias esposas, senão ele estaria afirmando que as esposas poderiam ter vários maridos também, né? Então, só para evitar que alguém já pergunte, eu já estou esclarecendo. A ideia de Deus é que cada homem tenha a sua mulher e que cada mulher tenha o seu homem. E sempre que a gente entra neste assunto, surge o debate, né? Mas os animais... Mas vem cá. Os animais não pensam, não raciocinam. Os animais não pensam sobre si próprios. Os animais, eles procriam por instinto, para transmitir os seus genes. Nós não. A relação sexual de homem e mulher não é só para procriação. É também para satisfação pessoal, física, emocional. Não dá para comparar o ser humano com um boi, com um cachorro. Você vê que a aproximação para a relação sexual de um animal é diferente. Ele só vai procriar, ele só vai se relacionar no coito quando a fêmea está fértil. Não é o caso do ser humano. O ser humano se relaciona sem a mulher estar fértil, ou ela nem tenha mais fertilidade. O ser humano se relaciona normalmente. Então não dá para trazer certas comparações, né? Quando a gente fala de homossexualismo também, eu sempre abro para o debate esse tipo de coisa. Um debate no sentido de que as pessoas podem questionar, podem colocar as suas opiniões, né? Os animais, existe o relacionamento homossexual ou homoafetivo, mas são animais. Você se compara a um macaco? Eu não. Existem pessoas que acreditam que descendem do macaco. Eu, por exemplo, não tenho nenhum primo macaco. Você tem algum? Obviamente que não. Não descendemos de macaco, coisa nenhuma. Nós descendemos do primeiro homem e da primeira mulher. Deus não criou um homem e várias mulheres. Criou um homem e uma mulher. Se fosse para o homem ter muitas mulheres, muitas esposas, Deus teria, obviamente, na sua infinita graça e sabedoria, criado Adão e outras 5, 6, 7, 8, 10 mulheres. Não, criou Adão e uma mulher. Criou esta mulher de Adão. E falou, olha, agora vocês vão multiplicar aí. Outra
pergunta que surge muito: mas se era Adão e Eva, como é que surgiram outras pessoas? Ora, de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos, homens e mulheres, e entre eles se multiplicaram, e daí foram formando famílias. Mas então, a pergunta aqui, quando eu falo assim, as pessoas, mas então o irmão casou com a irmã? Sim, porque era o início de tudo, não tinha outro jeito. O irmão tinha que coabitar com a irmã, e daí surgiu uma outra pessoa, e aí foi aumentando. É assim. Como é que ia fazer? Me diz, me mostre o contrário. Mas não nada. Você não pode imaginar a humanidade hoje da humanidade de 6, 7 mil anos atrás. Começo de tudo, não tinha outro jeito. Era assim. Não era imoral. Não era prejudicial. Não nasciam crianças com defeitos, havendo cruzamento sanguíneo. Algumas pessoas ficam horrorizadas quando eu falo isso. Mas é assim. A Bíblia não me dá abertura para pensar e raciocinar diferente. Depois que as famílias foram constituídas, aí cada família podia se casar com a mulher de outra família. Homens de uma família se casavam com mulheres de outra família. Mas até isso existir, não tem outro jeito. Não tem como. Era assim. E Deus não criou o homem para ter várias mulheres. Por quê? Se isso fosse verdade, esta ilustração que o nosso Senhor Jesus Cristo usa com relação ao seu corpo, que é a igreja, né, é relacionada na família, marido e mulher. Se fosse para um homem ter várias mulheres, essa ilustração de Cristo estaria errada, estaria falsa. E por que houve uma mudança? É a última pergunta, né? Por que Deus permitia? Não é? Até esqueci as perguntas que eu fiz aqui. Vamos ver aqui. Por que Deus permitiu a poligamia no Velho Testamento? Como Deus enxerga a poligamia hoje, acabamos de responder, não é aceitável aos olhos de Deus. E por que houve essa mudança do Velho Testamento para os dias de hoje? Não é que Deus mudou. Deus não muda. Deus não muda. Não é que Deus aprovava e agora ele passou a desaprovar. É que agora, quando eu digo agora, estou dizendo de uma época a esta parte, né? Foi restaurado o casamento do plano de Deus. Mesmo quando existiam só Adão e Eva, não Evas, a poligamia não era a intenção original de Deus. Deus, aparentemente,
aos olhos humanos, para nós humanos buscarmos entendimento de coisas, de situações, Deus aparenta ter permitido a poligamia para resolver um problema. Mas eu creio que o desejo de Deus era que esse problema nunca tivesse ocorrido. E você vê hoje, na maioria das sociedades modernas, não há mais necessidade alguma de poligamia. No Brasil, precisa de um homem ter várias mulheres. Às vezes a gente vê uns casos aí, né? Um ou outro, meio doido, que lê o Velho Testamento e sai querendo ter, né? 3, 4, 5, 6 mulheres. Nos Estados Unidos existem algumas comunidades de algumas religiões que o homem tem algumas mulheres. Mas não tem necessidade mais disso. Por quê? Porque alguns problemas já foram resolvidos pelos próprios homens, pelas próprias mulheres. As mulheres hoje podem se proteger, as mulheres hoje podem se providenciar. Elas se providenciam para si mesmas. Uma mulher hoje que não se casa, ela não vai ser escrava, ela não vai ser prostituta, ela não vai passar fome. Não. Uma mulher hoje pode trabalhar, pode ter a sua casa e não ter o marido. Este problema foi resolvido, porque a gente leva em consideração que naquela época a mulher não, porque era patriarcal, a mulher não se casou, chegava uma época que ela ia ter que se virar, o pai não ia ficar sustentando. Então ou ela casava, ou ela ia ser escrava, ou ia ser prostituta, ou ia passar fome na rua. Então, este aspecto que era positivo para a poligamia foi removido. Hoje não, hoje a mulher se cuida muito bem, não é? Providencia, ela tem casa, tem carro, come, paga suas contas, às vezes sem ser casada. Não arrumou um marido ainda. Então, este aspecto patriarcal na sociedade moderna, de uma maneira geral, está resolvido. Era um dos motivos, eu creio, que levava Deus a aceitar, a, permitir a poligamia. Outro aspecto que forçou a mudança. Nações modernas declararam a poligamia ilegal. Na maioria dos países, ninguém pode ter mais de uma mulher. É ilegal. O sujeito vai preso, tem lá que pagar multas e multas e multas. Existem países ainda, mas estou falando de uma maneira geral. E como Romanos capítulo 13, versículos 1 ao 7, diz que a gente precisa obedecer às leis que o governo estabelece, desde que estas leis não sejam contrárias às leis de Deus, nós vamos obedecer, não precisa. Só é permitido ao homem desobedecer às leis governamentais quando estas leis governamentais contradizem os comandos de Deus. Aonde está escrito isso? Na Bíblia, olha. Vamos lá.
Vamos abrir a Bíblia, vamos dar uma procurada aqui onde está escrito isso. É Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 29. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a lei, qualquer lei, do país contradiz os comandos de Deus, a gente vai obedecer a Deus. Né? Por exemplo, casamento gay, casamento entre pessoas do mesmo sexo, contradiz a lei de Deus, eu não faço. Pastor, mas você vai ser preso então. Ora, então vou ser preso. Mas eu não faço. Entendeu? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Deus não permite a poligamia. Então, uma lei que proíba a poligamia ou a bigamia precisa ser respeitada. Por causa disso que nós temos que saber dos assuntos e ter coragem, né? Porque ser cristão é ter coragem de enfrentar as coisas. Ser cristão não é como estava tocando uma música aí que eu inclusive comecei a programação. Vitória, vitória, só vitória. Isso aí é uma bobagem. Isso aí é um cristianismo abobalhado, é um cristianismo tolo. Ser cristão é ser corajoso para dizer: não, não vou fazer. Não, não quero. Não, não aceito. Mas então você vai perder o emprego. Então eu vou perder o emprego. Isso não, pastor, mas eu não posso perder meu emprego. Então, você não é cristão, não pode ser cristão. Se você valoriza mais o seu emprego do que Deus, a vontade de Deus, você não é cristão, entendeu? Existe alguma situação nos dias atuais onde a poligamia seja aceita? Ainda existe em alguns países por aí, né? Mas, de uma maneira geral, de uma maneira bíblica, para os dias de hoje, e eu creio que eu me esforcei bem para explicar isso, eu creio que está claro por que no passado houve, né? Mas o plano de Deus sempre foi casamento de um homem com uma mulher. E hoje é assim. Né? Então não tem porquê nós voltarmos a esse negócio de um homem com 3, 4 mulheres, 5, 6. Até porque, né, prover uma família não é fácil. Imagina esposo, mulher, 2, 3 filhos. Imagina se você tem 5 esposas, 3 filhos cada uma, são 15 filhos. Como é que vai, né? Difícil, né, nos dias de hoje. Então, espero ter sido claro. Eu estou aberto a perguntas, né? Sempre estou. Não preciso nem falar isso, né? Se você ficou com alguma dúvida, você pode questionar ou no nosso grupo do WhatsApp de perguntas, ou pelo meu WhatsApp normal, pergunte e eu respondo. Né? Só não posso muitas vezes responder de imediato, mas eu respondo.
Querido Deus, poderoso e amado Pai, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou neste dia, né? Por todo o esclarecimento que o Senhor nos deu dentro das bases e dos fundamentos da Bíblia Sagrada. Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Senhor, cuida de nós, que a gente esteja hoje e sempre, né, no centro da sua vontade. Não permita que a gente esteja nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Graças e graças nós te damos. Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal, principalmente, Senhor, da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.